Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Abel Lima Lopes, mas eu nunca gostei muito do meu nome, para ser sincero. Eu prefiro sempre o meu apelido, que é Leleco. Na verdade, o que eu amo é motocicleta, e eu prefiro as motocicletas grandes. Vivia numa região que talvez muita gente do seu canal vai se surpreender. Alguém já ouviu falar da região de Matopiba? Matopiba é uma expressão muito famosa num determinado local do Brasil. Matopiba é a junção da região formada pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E essa região toda vai até o porto de Itaqui, lá no Maranhão. Então eu sou da região de Matopiba, especialmente eu sou de Tocantins. E naquele dia eu estava fazendo uma viagem com a minha pesada moto, a minha grande moto, pela BR 135/MA. Essa BR é lá do Maranhão, de São Luís. Meu destino era exatamente a capital maranhense. Eu estava indo para São Luís do Maranhão. E aí estava pilotando a minha possante moto, ganhando a estrada, engolindo os quilômetros, como a gente gosta de falar. E, de repente, eu cheguei naquele lugar maravilhoso. São Luís do Maranhão é de fato uma cidade muito bonita. É uma cidade que eu acho que muita gente que não conhece ainda deveria conhecer. É lindo o lugar. A viagem seguia a Rota do Sol, tudo brilhava. Eu vinha rodando milhares de quilômetros. Só que de repente, assim, logo pela entrada de São Luís, a gente começa a ver a parte mais pobre. A parte periférica de uma cidade é sempre tida e a vida, e como de fato é a parte mais pobre da cidade. E não era diferente. São Luís do Maranhão era exatamente assim na sua entrada. Favelas, casebres, casarões ao lado de prédios depois, prédios que vão alto, que dá a impressão de tocarem as nuvens, me davam a certeza de que eu havia chegado na grande cidade de São Luís do Maranhão. O tráfego intenso abria espaço para as motos, carroças, ciclistas, automóveis, ônibus, tudo isso. Todos em um mesmo espaço, sem perder a velocidade de cada um. Aí teve um momento que eu parei, né? Desliguei o motor da moto, contemplei aquele espetáculo inimaginável, ainda para alguns seres deste planeta que não conhecem lá a cidade de São Luís. Tudo poderia ser descrito no superlativo. Realmente uma bela cidade. Eu estava cansado, querendo um repouso. Tentei me aproximar de uma garota que estava ali perto para pedir uma informação para ela. Mas ela resmungou assim alguma coisa e saiu apressada. Eu acho que ela talvez tenha murmurado: tô com pressa, ou nas entrelinhas deu para entender: eu tô com medo, né? Ela ficava com medo da minha proximidade. Resolvi não perguntar mais. Aquele tinha sido a segunda vez que eu tinha tentado. Decidi procurar conhecendo a cidade. E o bom senso indicava que eu procurasse dali para frente. Então eu resolvi não perguntar mais. Aquela já tinha sido a segunda tentativa minha. Eu decidi, então, procurar alguma coisa, assim, da cidade que eu já conhecia. Quando você já conhece uma cidade, você sabe pelo menos o caminho em destino ao centro da cidade. E chegando na região central, tudo realmente se torna
mais fácil. Foi exatamente o que eu pensei e foi para lá que eu fui rumando. Decidi procurar uma ajuda e na mosca acertei. Encontrei assim vários lugares, todos muito simples, nada assim sofisticado. E eu fiz uma escolha baseada no critério que eu sempre aplicava na minha vida. O critério econômico, o da grana, o que eu posso. Então, acabei me alojando ali em São Luís, num daqueles casarões antigos, um quarto imenso, escuro, com uma janela difícil de ser aberta. Essa janela dava de frente assim para uma estação. Banho e higiene pessoal no corredor. Não havia alugado uma suíte, era um quarto. Não tinha banheiro dentro. Como eu disse, o banheiro era no corredor. Depois de me certificar da segurança da moto, então eu caí por entre os pingos da água quente do chuveiro. O chuveiro apenas pingava, sabe? Exceção de 1 ou 2 pingos gelados que insistiam em se mostrar presentes também naquele banho. Um caía no meu ombro esquerdo e o outro na cabeça. De uma maneira geral, foi até um banho gostoso. Acabei me trocando e saí para conhecer as redondezas dali. Tava com uma fome. Pedi um PF. Para quem não sabe, o PF trata-se do prato feito. Aquele da antiga música: arroz, feijão, batata frita e bife a cavalo. Cafezinho de sobremesa com pedacinho de goiabada. Não tinha queijo não. A goiabada cascão pura, mas estava gostosa. Tentei uma prosa com uma garota local e desta vez fui eu que manifestei muita pressa no momento que ela revelou e perguntou: quer fazer um programa? Eu vi que primeiro eu não estava destinado a isso e depois eu não podia gastar dinheiro com essas coisas. Corri então por um aconchego daquele quarto que eu mal conhecia. A intenção, chegando lá, era tirar uma pestana e descansar. Mas já ao entrar, gozado, quando eu entrei, eu posso jurar para vocês que eu vi alguém sair correndo do quarto. Uai, não é possível. Eu vi uma pessoa sair correndo do quarto e de repente bateu aquela sensação de eu ter sido roubado. Isso tomou conta de mim e eu fiquei assustado. Será que enquanto eu fui comer alguma coisa, alguém entrou aqui no quarto e me roubou? Será? Apressado, eu abri a porta como se eu fosse, sei lá, um detetive, um investigador. Aí eu fui conferir todas as minhas coisas, que aliás não eram muitas. Tava tudo numa mochila. Conferi e observei que ali nada faltava. Pensei, foi imaginação. Foi imaginação da minha cabeça. Eu realmente não podia ver ninguém aqui. Me deitei com o objetivo de dormir com apenas um lençol por cima do corpo, porque, para quem não conhece, São Luís é quente. Até que quando estava tudo no escuro e eu deitado, eu senti como que se algo mordiscasse carinhosamente. E eu vou usar de novo exatamente essa expressão, sabe? Eu senti como que se algo mordiscasse a minha orelha. Não é possível. Algo mordendo carinhosamente a minha orelha.
E de repente, sutilmente, passava também a mão pelos meus cabelos. E meu corpo começou a sentir calor de outro corpo lado a lado. Será que eu tô sonhando? Mas se for sonho, tá tão real. Eu fiz um esforço tremendo para eu abrir os olhos. Mas meus olhos pareciam chumbados, colados um no outro. Até que quando finalmente eu consegui abri-los, nada, nenhum vestígio de invasor no quarto. Pensei, foi algum pesadelo que eu tive. Meu Deus do céu. Primeiro foi a impressão de ter visto alguém sair do quarto correndo. Agora isso. Que grande alívio também quando eu senti que não havia ninguém. Eu pensei, eu acho que eu comi demais. Será que o meu arroz e o feijão com meu ovo, meu bife a cavalo, será que estava pesado assim? Será que eu exagerei nas fritas que estavam encharcadas de óleo? Será que é isso? É alguma coisa pesando no meu estômago? Será que eu tive algo parecido com paralisia do sono? Sei lá o que eu tive, mas que alguma coisa havia acontecido, disso eu não tinha a menor dúvida. O que me intrigou é que o lençol com o qual eu havia me coberto não estava mais na cama, e sim lá perto da porta, bem distante da cama. Não quis mais o abraço da cama. Coloquei o jeans, uma camiseta e calcei o meu tênis e dei uma levantada para refrescar a cabeça. Parecia que eu estava dentro de um formigueiro conforme eu ia conhecendo a cidade. Ninguém queria conversar. Andei pela cidade, naquilo que era possível. Ainda meio com medo, peguei a moto para dar uma volta pequena. Havia muito movimento ainda por São Luís. Até porque não era tarde. Eu sei lá, eu parecia que eu estava ficando meio xarope. Cheguei até a ir a parques, a algumas praças públicas, onde alguém jogava baralho, dominó, em alguns cantos as pessoas fumavam. Sei lá, eu acabei participando da vida, assim, ativa da cidade. Mas ninguém tinha disponibilidade para o diálogo. Era possível imaginar uma cidade de mudos? Ninguém para conversar. Ninguém para aquecer os neurônios. Notei que até as igrejas tinham de fato horário para funcionar e quase todas já estavam totalmente fechadas. Voltei para o hotel, se é que assim posso chamá-lo. De hotel. Estrelas, quantas? Se houvesse, com certeza seriam estrelas negativas. Fui para a sala de televisão do hotel. Lá tinha, pelo menos isso. Havia uma sala de televisão no hotel. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir dormir agora, ainda mais depois dos sustos todos que eu levei. Então eu vou ficar aqui, ficar na sala de TV, pelo menos um pouco, até esse meu medo todo passar. Quando cheguei na sala de TV, eu notei que havia um sujeito lá. Percebi que tinha um sujeito lá cujo o rosto era diferente. Um rosto meio que de um extraterrestre, fino demais. Sabe quando a pessoa olha pra você e tem um rosto fino demais? Mas tudo bem, ele me cumprimentou e ele começou uma prosa comigo. Pelo menos nesse sentido, eu fiquei feliz. Até que, enfim, alguém me dava atenção para conversar comigo. Viva a dialética, a conversa. Aquele cidadão que estava na sala de TV me falou que ele já tinha pilotado vários aviões e ele me deu até noções de Rosa dos Ventos, e esse papo surgiu porque na TV estava passando um filme sobre aviões, ele estava vendo. Então ele mostrando assim a imagem na TV, ele já entrou direto no assunto comigo. Então, já pilotei muito desses aí, ó. E me deu até noções sobre Rosa dos Ventos. Curiosamente, seus olhos brilhantes não se mexiam. Se o rosto era fino, a cabeça em cima achatava. Ele não era alto, era baixinho e forte. Ele era um sujeito forte. Externara rancor por ter sido demitido. Foi o que ele me falou. Mas apesar de ser trabalhador, acabei sendo demitido.
Diagnóstico: ele não poderá mais pilotar aviões porque suas pálpebras eram grandes demais e as pálpebras cobriam a sua visão. E de acordo com o que ele me falava, esse tipo de problema não tem cura. Eu achei aquilo tão diferente e estranho, e ele me explicando: então, com o avião eu não vou poder mais trabalhar, eu não vou poder mais voar, porque minhas pálpebras são grandes demais e atrapalham a minha visão. E lamentavelmente isso não tem cura. Ah, sim. E agora o que o senhor faz? Agora sou vendedor, respondeu ele. Aquele hotel, ele me diz, era o preferido dele. Custo-benefício, né, rapaz? A gente não pode dizer que seja um hotel 5 estrelas. Aliás, estrela nenhuma. Mas é limpinho, dá para ficar. E o custo-benefício é muito interessante. Ele repetiu o custo-benefício umas 3 vezes. Custa lá algumas regalias e disse que convivia bem com a lenda daquele hotel. Quando ele falou que convivia bem com a lenda daquele hotel, aí ele mexeu comigo. E eu perguntei para ele: meu senhor, lenda do hotel? Mas que lenda? Aí ele disse: você não sabe? Não, senhor, não sei. Há mais ou menos um século ou mais, morou aqui nesse casarão que hoje é o hotel, uma família de um rico comerciante. Era gente aqui de São Luís do Maranhão. Sua esposa era uma das mais lindas e elegantes senhoras da sociedade daquela época. Diz que uma morena linda e maravilhosa. Mas uma noite foi conferir a fofoca de uma de suas empregadas, que lhe contou que, na verdade, o marido dela, no qual ela tanto confiava, ele tinha uma segunda família e ela queria conferir. Era uma fofoca que uma funcionária havia feito a ela e ela quis conferir de perto se aquilo de fato tinha algum fundamento ou não. E que ele, o marido, a fofoca ainda dizia que ele, o marido, já tinha com essa amante até filhos com esta amante. Na verdade, todo mundo já sabia dessa história, todo mundo falava por trás, e ela, como sempre, né, em casos assim, a mulher enganada ou o homem enganado é justamente o último a ficar sabendo. Ela chorou. Essa mulher linda, esposa desse comerciante, chorou, sabe? Foi a primeira reação que ela teve. Ela, que tinha o marido como um santo, ficou indignada e ficou tão furiosa que se armou uma garrucha, diz que 2 canos, e saiu para conferir. Só que ela saiu cega de ódio. No endereço citado pela funcionária, ela foi bater lá. E exatamente no local dito pela funcionária, ela encontrou o marido traidor e ele estava numa festa com a sua segunda família. Ah, essa mulher tomada de ódio, nem quis saber, sacou da garrucha com 2 canos e desferiu 2 tiros. 2 tiros se ouviram e ela saiu correndo sem rumo depois dos tiros. Perto dali passava um grande rio, onde ela se jogou e nunca mais a mulher fora encontrada. Nem ela e nem a arma, e nem o corpo dela. Sabe o que falam? Não, senhor. Mas o que dizem? Dizem que a alma dessa morena linda, dessa mulher linda, diz que a alma dela sai por aí, sabe? Sai especialmente às noites, vagando por aí, à procura, sabe-se Deus, de quê ou de quem, né? E na calada da noite, diz que ela sai, essa mulher,
buscando sexo, porque só no sexo ela encontra paz para o seu espírito. Ela quer com isso punir a alma do marido, a quem ela foi fiel uma vida inteira. Dizem que ela até gosta de jovens, assim como o senhor. Cruz credo, eu respondi por homem. Cruz credo, eu me expressei com o medo já visível estampado na minha face. Eu já tinha passado por aquela experiência. Eu já tinha vivido aquela experiência. Foi por isso que eu acabei me levantando para dar uma volta para ver se eu distraía e acabei escutando aquela história daquele homem que mais parecia um ET do que propriamente um homem daqui. Ficou muito tarde. Já passavam de meia-noite quando eu fui dormir. E novamente, depois de ter dormido um pouquinho, a sensação das mordidas. Só que agora as mordidas não eram na minha orelha, mas as mordidas no meu pescoço. E os carinhos não eram mais nos meus cabelos, e sim no meu peito. Eu sempre tive um peito peludo, e ela ficou, eu senti a mão, ficou passeando pelo pelo do meu peito. Eu resolvi não resistir e deixar o pesadelo se desenrolar. Uma linda mulher começou exatamente nesse instante, nesse exato instante a sussurrar no meu ouvido. Começou a sussurrar no meu ouvido coisas que eu nem posso escrever aqui. Sabe? Coisas mais pesadas. Meu corpo se incendiou e a cama que parecia o próprio inferno parecia pegar fogo na cama. Aliás, tudo estava em chamas. E eu, adivinha, eu impotente. Não havia nada que eu pudesse fazer. As minhas forças não eram suficientes para abrir os meus olhos. Eu não conseguia. Meus olhos pareciam chumbados de novo, colados um no outro. Mas eu sentia. A pele da mulher eu sentia. A pele era macia e seus beijos ardentes. Seu quadril, sua nádega bem acentuada, eu sentia. Sim, era o que se pode dizer uma mulher do além. Se é que alguém pode desmaiar dormindo, eu desmaiei. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive, se é que isso é possível. Acordei no dia seguinte muito assustado e com a cama totalmente desarrumada. E o mais interessante, o lençol com o qual eu havia de novo me coberto tinha sumido do quarto. Apressado, eu juntei as minhas coisas, passei na portaria do hotel, acertei a minha conta, subi na moto e parti. Eu ia procurar um outro lugar para ficar em São Luís do Maranhão. Mas na primeira curva que eu fiz, de repente, eu senti que a minha moto estava muito pesada. Algo na garupa. Sabe quando você está pilotando a moto? Só quem pilota a moto é que vai exatamente saber da sensação que eu vou descrever a partir de agora para vocês. Quem pilota a moto sabe. Você sabe quando você está sozinho na moto e você sente como de repente tem alguém na moto com você. Eu senti um peso na garupa da minha moto. Um peso na garupa da minha moto. Mas quem será? Passei as minhas mãos na parte de trás do assento para conferir e senti que a minha vida nada monótona agora estava completa. Com o coração palpitando, eu senti que o vento beliscou meu peito, trazendo um delicioso aroma de mulher.
gargalhei. Que sensação! Não é possível. Não é possível que tenha alguém aqui. Senti o perfume de mulher e gargalhei. Isso deve ser falso. Parei a moto. E no que eu parei a moto para conferir, de fato não havia ninguém. Mas eu voltei para casa em Tocantins. E depois eu fiquei uns tempos sem aparecer em São Luís do Maranhão. Na verdade, só o fiz quando eu convenci uns amigos a fazerem a viagem comigo. Eu adorava fazer aquela viagem de moto. Adorava a sensação da estrada e especialmente adorava pegar a BR-135/MA, chegar a São Luís do Maranhão, passando por toda a região de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Mas que essa história narrada por mim, de fato um dia aconteceu comigo e foi desse jeito, com perguntas que precisam, obviamente, de uma resposta. Afinal de contas, as perguntas que cabem aqui: quem era o sujeito que estava na sala de televisão? Me dava a impressão de que ele não era desse mundo também. A lenda narrada por ele, da qual eu antes nunca havia ouvido falar, era de fato verdadeira? A mulher descrita por ele na lenda seria a mulher que me procurou naquela noite por 2 vezes. Ela fez muita carícia em mim, embora eu não tivesse conseguido fazer nada com ela. Será que ela era a mulher descrita na lenda por ele? Eu, Leleco, o Abel, da família Lopes, não perco sequer um dia nenhuma história da meia-noite. E eu espero que vocês tenham gostado da minha. Se não gostaram, procure um dia se hospedar no Hotel da Dona Fia, em São Luís do Maranhão.